Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e na aula de hoje, pessoal, manda no fundo aqui. Na aula de hoje, olha só o que temos para hoje. Olha só. Na aula de hoje nós temos uma aula sobre indutores, tá? Então, o conceito de indutor, a construção de um indutor, como que ele é construído, ok? Quais são os tipos de indutores, a sua aplicação dentro do circuito. Falaremos sobre disjuntores e também sobre relés, ok? Então, assim, essa aula de hoje é uma continuação de um conjunto de aulas que falava sobre campo elétrico, potencial elétrico, circuito elétrico, resistores, associação de resistores, ok? Capacitores, e agora a gente vai falar o quê? Sobre os indutores, ok? Aí fala, professor, o que é o indutor? Né? Esse nome indutor lembra alguma coisa? Indução vai induzir alguma coisa, né? Então aqui, ó, deixa eu ir pro cantinho aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Indutor, o seu conceito, a construção de um indutor, os tipos de indutor, a indutância no circuito, os sistemas de proteção, ok? As consequências de você ter um curto-circuito, olha só, já ouviu essa palavra? Curto-circuito? E aí, o que você pode fazer para prevenir o curto-circuito? Então, iremos falar sobre os disjuntores e os relés, né? E ainda suas aplicações, tudo bem? Vamos na tela, pessoal! Vamos lá, conceito de indutor. O indutor, também chamado de solenoide ou bobina, então vamos lá, indutor é um tipo de bobina. É um dispositivo elétrico passivo, ou seja, capaz de armazenar energia. Então, para que o indutor serve? Armazenar energia, criada em um campo magnético formado por uma corrente alternada. Se você lembra das aulas passadas, né? Quando eu expliquei aqui, quando eu tinha corrente versus tempo, aí havia a possibilidade de ter uma corrente em uma única direção em sentido constante, aí eu teria corrente contínua, e também tinha aquele tipo de circuito onde a corrente ia se comportar assim, ó. Né? Ah, professor, aí eu ia ter a corrente em função do tempo e ia ter o quê? A corrente alternada, ou seja, ela está mudando de direção e sentido, ok? Então vamos lá, esse componente é usado onde? Em circuitos elétricos, eletrônicos e digitais. Para o quê? Para armazenar energia através de um campo magnético. Então assim, volta aqui comigo, vem aqui comigo, olha só. Quando eu falo armazenar energia, agora a sua bagagem de palavras, de conhecimento está começando a crescer. Porque você vai lembrar das pilhas, das baterias, elas armazenavam energia? Sim, eram geradores, ok, armazenavam. Aí, em outra aula, nós falamos dos capacitores. Capacitores também armazenavam energia? Correto. Capacitor também armazenava energia, ok? E na aula de hoje eu estou te apresentando um novo componente cujo objetivo também é de armazenar energia, ok? Mas assim, então quando que eu vou usar cada um deles? Vai depender do circuito que você tem, do objetivo que você quer, vai depender do propósito, entende? Então assim, componentes eletrônicos que armazenam energia, existem vários. Então, mas qual que eu vou usar? Depende do seu propósito, do seu circuito, tudo bem? Manda na tela. Então, olha só, aqui temos exemplos, pessoal, de indutores, dá uma olhadinha, né? Todo tipo de indutor, alguns aqui com placas, outros são toroidais, olha só, forma cilíndrica, ok? Esse aqui, ó, é diferente, tem algum material aqui dentro, a gente vai falar sobre isso, correto? Então, assim, o formato dos indutores, manda no fundo aqui, o formato dos indutores é variável, né? A geometria deles é variável, tá vendo aqui, ó? Vai mudar muito, né, de um componente para o outro. Aí você fala, professor, eu estou lembrando da aula de capacitores, porque lá nos capacitores também tinha capacitores com formato parecido com esse aqui, ó, cilíndrico. Tinha capacitores que lembravam alguma coisa mais plana, correto? Então, assim, os indutores também têm uma alteração na sua geometria, né, na forma com que eles são montados, e essa geometria vai influenciar bastante na indutância desses indutores, tudo bem? Então, assim, não é à toa que um vai ser mais achatado, outro mais alongado, um vai ter mais enrolamentos do que o outro, tudo bem? Manda na tela. Vamos lá, como que eu construo um indutor? No passo a passo, você consegue construir um indutor? Digamos que você queira construir um, no passo a passo, como seria? Normalmente é construído
a partir de um fio de cobre, outro material condutor enrolado em espiras em torno de um núcleo. Ou seja, tu vai pegar um fio de cobre aqui, ó, vai fazer o enrolamento desse fio de cobre, certo? Poxa, é fácil assim, professor. O material do núcleo, qual que é o material do núcleo? Varia, né, de acordo com a aplicação do indutor, assim como o número de espiras. Então vamos lá, vem comigo aqui. Vai ter indutores que no núcleo dele pode ter ar, tá? Ar atmosférico, assim, não tem nenhum material, só tem ar atmosférico. E vai ter indutores que a gente vai colocar algum tipo de metal ali dentro, certo? Ele vai ter um núcleo de ferro, ferro magnético. Então, há indutores que não tem nada dentro dele e indutores que têm um outro material. E assim, também há indutores que são muito curtinhos, o número de enrolamento é pequeno, e vai ter aquele indutor maior, né? Eu fiz um enrolamento enorme ali, bem grande, então, mas o que vai mudar? O valor da indutância, né? Para cada um deles. O número de enrolamentos eu tenho que considerar, e se tem ou não esse material dentro, isso também vai influenciar. Tudo bem? Vamos lá? Indutores também podem ser utilizados onde? Em circuitos integrados, apesar disso ser raro, ok? Por quê? Porque a sua construção ocupa muito espaço, tá? Querendo ou não, esse componente ele pode ocupar um espaço maior do que o desejado dentro do circuito, mesmo em pequena escala. Assim, torna-se mais eficiente utilizar um circuito com um capacitor que se comporta como um indutor. Ah, professor, bem que o senhor falou, né, que dentro de circuitos elétricos havia o quê? Pilhas, baterias, né, geradores de modo geral. Ah, armazena energia. Capacitor, armazena energia. Indutor, armazena energia. Então, às vezes, quando eu não posso utilizar o indutor, existe a capacidade de eu pegar um capacitor, adaptar ele para ele se comportar como um indutor, certo? É uma adaptação eletrônica, certo? Vamos lá? Então, quais são os tipos de indutores? Os indutores podem se diferenciar nas características construtivas, tá? De cada modelo. Veja a seguir os principais tipos de indutores. Então vamos lá, toma nota, anota aí. O primeiro indutor, núcleo de ar, já está falando, né? Nos indutores de núcleo de ar, não usa esse material ferromagnético no núcleo, ou seja, dentro dele não vai um material, não vai o metal ferromagnético, como citado anteriormente. Este possui perdas baixas, né? O que resulta em uma alta frequência de baixa indutância e usado para altas frequências. Então vamos lá, o indutor, toma nota aí, de núcleo de ar, ele vai ter o quê? Vai ter baixa indutância, tá? E alta frequência, ok? Então essa é a característica dele, baixa indutância, alta frequência. Agora tem um outro tipo de indutor, pessoal, aquele onde eu vou colocar esse material aqui, ó, dentro dele, dentro dessa parte que vai ter o enrolamento, vai ter esse material ferromagnético. Nesses modelos, o núcleo é feito de um material ferromagnético, né? O que resulta em uma indutância muito maior, ó. Então, vou ter a indutância muito maior, porém, também ocasiona perdas. A indutância maior é graças ao material que eu adicionei aqui dentro, tá? Pois ele é capaz de concentrar melhor o campo magnético, ok? Ainda assim, né? Ele tem perdas, mas a indutância dele é maior por conta disso, tá? Então, a diferença básica de um indutor cujo núcleo é o de ar e o indutor de núcleo ferromagnético está no simples fato de eu adicionar ou não o material dentro desse indutor, dentro desse enrolamento. Então, se eu pego o material aqui e começo a enrolar ele, tem um metal aqui dentro, então ele tem um núcleo metálico. Agora, vamos supor que eu faço um enrolamento ali num cano de PVC, tá? Tem um cano de PVC. Aí eu faço enrolamento, terminou, eu vou lá e retiro o cano de PVC. Ele vai ser o quê? Um indutor cujo núcleo é de ar. Entendeu a diferença? Vamos lá. Agora você também pode ter, pessoal, um outro tipo de indutor, aquele que tem o núcleo laminado, tá? Então vamos lá. Usado em indutores de baixa frequência e transformadores. O núcleo é feito de lâminas, tá? De material aço silício, envolvidas por verniz isolante. Esses compostos não são escolhidos à toa, tá? Ou seja, esse material não é à toa.
O verniz previne perdas. Então vamos lá, o verniz previne perdas por corrente parasita. E o silício adicionado ao aço faz com que a esterese do material seja reduzida. Então assim, há uma escolha sábia para saber o tipo de material que eu vou utilizar, né? No caso da esterese magnética, ele vai ter um comportamento aqui, né? Tipo um ciclo, ele chama ciclo de esterese, né? Onde eu posso fazer a magnetização, aí ele volta, né? Ele volta na magnetização. Então essa esterese que ele está falando aqui tem a ver com esse ciclo de magnetização que eu posso fazer do material, ok? E o material que ele reveste está relacionado com a perda por correntes elétricas que acontecem aqui, chamada corrente parasita, certo? Então vamos lá. Recapitulando, indutor núcleo de ar, indutor núcleo ferromagnético e indutor de núcleo laminado. Agora olha só, temos mais um tipo de indutor chamado aqui, ó, indutor de núcleo de ferrite, tá? Anota aí. Esses indutores são feitos de um tipo de cerâmica ferromagnética que tem um melhor desempenho em altas frequências. Então vamos lá. Frequência para ele, alta frequência. Onde são mais empregadas? Não apresentam correntes parasitas, olha a vantagem. Então aqui ele já apresentou uma vantagem em relação ao anterior. Além de baixa esterese, tá? Então a esterese dele vai ser baixa, não vai apresentar corrente parasita. Então esse aqui é o mais adequado, né? O de ferrite. Aqui temos uma representação do indutor. Perceba que ele vem aqui, ó. Aí tem essa parte, esse enroladinho aqui. É referente a esse enrolamento, né? Que é feito, ok? Aqui uma simbologia diferente. Eu faço aqui, ó. Faz o enrolamento, voltou os dois tracinhos, ó. Núcleo de ferro. E o terceiro, ele vem, ó. Faz esse enrolamento aqui, como referência a esse tipo de enrolamento. E ele faz os dois aqui, ó, né? Tracinhos, mas aí com esse espaço, quer dizer o quê? Vai ser um núcleo de ferrite, tudo bem? Aqui é só uma simbologia, pessoal, dentro da eletrônica, para quando você vai construir um material e ver esse símbolo, para você saber que é um indutor, tudo bem? Vamos lá. Também temos as bobinas toroidais, tá? Aí você fala, que nome estranho é esse, professor? Toroidal? Né? É um nome esquisito, mas vamos lá, vou te explicar a geometria dessa bobina aqui. Vem aqui comigo. Vamos lá. Bobina toroidal, deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Nessa bobina toroidal, olhando aqui, eu tenho um diâmetro interno, tá? Diâmetro interno, que eu vou chamar de D1, ok? Ó, D1. Vamos lá. Opa, perdão, é D2 aqui, né? Eu tenho um diâmetro interno que eu estou chamando de D2, tá? Correção. Então, esse diâmetro interno é o quê? É o dobro do raio, né? Lembra lá da matemática? Tem um raio do círculo e tem um diâmetro que é o dobro do raio, tá? Então eu vou ter um diâmetro aqui D2, que é o diâmetro interno dessa parte que é vazada, ok? Não tem material nela. Vou ter um espaçamento no material, ó, vou ter um espaçamento no material aqui, ó, e vou ter um diâmetro maior, que vai ser D1, tá? Então esse diâmetro maior aqui é o quê? De ponta até a ponta, ok? Então, esse diâmetro é o maior, certo? Ele é o dobro do raio também. E aí, pessoal, você vai ter uma espessura ou uma altura H, ou a alturazinha aqui, ó, altura H, certo? De forma que tu vai ter o quê? O que ele chama de toroide, ou bobina toroidal, vai lembrar o quê? O formato de uma rosquinha, né? Perfeito? Lembra, dá uma olhadinha na figura, pode lembrar o formato de uma rosquinha, tá? Um diâmetro maior, um diâmetro interno e um espaçamento, tudo bem? Vamos na tela? Então vamos lá, o núcleo toroidal geralmente é feito de ferrite e tem um formato de rosca, tá? Eu lembrei aqui, né? Formato de rosca. Graças a esse formato é criado um caminho para o qual o campo magnético circula. Esse tipo de núcleo é usado em bobinas em formato de bastão. Nesse caso, o campo magnético sofre perdas a circular de uma extremidade à outra, pelo contato com o ar, ou seja, essa passagem do campo magnético pelo ar faz ele ter perdas. Por isso, este núcleo foi projetado para fazer um caminho para este campo, reduzindo o número de perdas, tudo bem? Então, tá aí as características da bobina toroidais. Ok? Agora vamos lá, como que funciona a indutância em um circuito, tá? Pensa o seguinte aqui, vamos aqui comigo.
Vamos aqui comigo. Olha só. Quando a gente falou lá de eletrização por indução, você lembrou que existia o quê? O indutor e o induzido, né? Quem tinha carga era o indutor. E a ideia era você polarizar, retirar cargas do induzido ou adicionar cargas do induzido para que ele ficasse também eletrizado. Só que nesse caso da indutância, a gente não está falando exatamente de eletrização. Eu estou falando de um circuito. Aqui, ó. Eu estou falando de um circuito que inicialmente está aberto. Então eu tenho aqui uma bateria, né? Positivo, negativo. Aqui eu tenho, ó, seguindo aqui, ó, a chave está aberta, certo? Ela faz o enrolamento primário, ó, o enrolamento primário dela voltou, ó, voltou para a pilha, correto? Tá aí, ó. E do outro lado, eles estão se ligando? Aqui, ó. Do outro lado, eles estão se ligando? Não. Esse aqui, pessoal, é um outro circuito, tá? O que tem do outro lado. Ele não tem uma conexão ligando esse fio a esse outro fio. Então, aqui é um outro circuito, eles só estão próximos. Aí eu tenho um enrolamento secundário, ó, que está sendo ligado em um instrumento de medida aqui, ó. Tudo bem? Aí vamos ver o que vai acontecer quando eu fechar essa chave. Manda na tela. Vamos lá. Faraday descobriu que o campo magnético variável, eu quero que você destaque bem essa palavra. Um campo magnético variável, né? Ou seja, com o passar do tempo, esse campo magnético tem que estar mudando. Aí, próximo a uma bobina e ligada a um galvanômetro. Então, estudamos isso na outra aula, tá? O instrumento, galvanômetro. Acusa a passagem de corrente elétrica, tá? Então, ele está dizendo aqui o seguinte, se eu pegar e fechar isso aqui, né, vai ter indução do primeiro para a segunda bobina, né? Da primária para a secundária, e ele vai acusar corrente. Esse efeito de produção de uma corrente em um circuito, causado pela presença do campo magnético, é chamado de quê? Indução eletromagnética. E a corrente elétrica que aparece é denominada o quê? Corrente, ou a palavrinha? Induzida, tá? Por que induzida? Porque quando eu fechar aqui, ó, a chave, a corrente vai sair do positivo, vem para cá, desce aqui, ó, passa aqui, a corrente vai circular, certo? Volta para cá, sobe, volta para cá e vai para o negativo. Ou seja, aqui, pessoal, deixa eu mudar a cor. Vamos apagar isso aqui, isso. Deixa eu mudar a cor. Aqui, quando ele fechar, é um circuito, certo? Eu vou ter uma corrente aqui. E ele vai perceber que vai aparecer aqui, nesse segundo circuito, vamos mudar a cor aqui. Vai aparecer nesse segundo circuito aqui, uma outra corrente, tá? Então, a corrente que eu vou ter do lado direito, I, é uma, tá? E a corrente que vai aparecer aqui no segundo circuito é outra, tudo bem? Então, quando ele fala corrente induzida, ele se refere à corrente que vai aparecer aqui, ó, na segunda parte do enrolamento, tudo bem? Então, acontece por indução, por quê? Porque não há um toque, né, de uma para outra, elas não estão ligadas por condutores. Ok. O campo magnético, ele pode estar, né, numa perspectiva de sair do plano, ok? Então, imagina o seguinte, aqui eu tenho vários pontinhos aqui, ó, e aqui a representação, né, do vetor indução magnética, do campo magnético. Quando eu tenho esses pontinhos aqui, pessoal, indica o quê? Que o campo está saindo do plano, ok? Saindo do plano. Então, vem aqui comigo, vamos lá? Olha lá, ó. Tem aquela figurinha aqui, ó, do lado aqui, ó. Opa, inverteu, né? Essa figurinha do lado aqui, ó, vamos para o lado. Aí. Essa figurinha do lado aqui, quando tem esse pontinho, indica que o campo está o quê? Saindo do plano. Ó, eu estou apontando para você aqui, ó. Está saindo do plano, ou seja, está indo na direção dos seus olhos, tudo bem? Saindo do plano. Agora, se eu tiver o campo chegando ou entrando, deixa eu vir para cá. Se eu tiver o campo entrando ou chegando, significa que ele está entrando no plano. Então, quando eu tenho esse xizinho aqui, ó, o xizinho indica que o campo está vindo, né, para o plano. Então, vai dos seus olhos para a tela, tá? Enquanto que o outro, o campo está indo daqui para aí, né? E o outro é o quê? De lá para cá, tudo bem? Ora, o vetor, se eu fosse fazer uma analogia com uma flecha, a ponta da flecha, ó, está se aproximando, está vindo.
A outra parte da flecha, né, a penugem lá, está se afastando, está indo. Então, é uma boa analogia. Tudo bem? Manda na tela. Então, para você não esquecer, quando tem esse pontinho aqui, é o quê? Saindo do plano. Quando tem o xizinho aqui, é o quê? Entrando no plano. Tudo bem? Tome nota. Vamos seguindo. A indutância é um circuito, ou seja, a indução eletromagnética é um fenômeno causado por um campo magnético e gera o quê? Corrente elétrica. Uma área delimitada por um determinado condutor sofre variação de fluxo, né, da indução magnética e é criado entre os seus terminais uma força eletromotriz, né, uma FEM, ou uma diferença de potencial ou diferença de tensão. Caso seus terminais estiverem ligados a um aparelho elétrico, irá gerar corrente elétrica chamada de corrente, como eu já expliquei, corrente induzida, né? Ele é induzido pelo enrolamento primário. A indutância é uma grandeza física relacionada aos indutores, tá? Então, a propriedade indutância está relacionada a esse componente aqui, ó, chamado indutores, representados pela letra L, tá? Então, quando tiver esse Lzinho aqui, você vai saber que ele se refere ao quê? O Lzinho se refere ao quê? Aos indutores, tá? Então, é representado pela letra L e medida em Henry, tá? Então, a letra que eu represento a indutância é o L, mas a unidade é o Henry, o H, né? É um parâmetro que relaciona a tensão induzida no campo magnético e a corrente responsável pelo surgimento desse campo. A tensão nos terminais do indutor é proporcional à corrente que nele passa, tá? Então, assim, essa tensão elétrica, essa força eletromotriz e essa corrente estão associadas. Vamos, olha aqui, ó. Aqui, pessoal, duas grandezas que você não pode deixar escapar aqui. A diferença de potencial nos terminais e a corrente elétrica são duas grandezas muito bem associadas entre si. Então, quanto maior a diferença de potencial, ou seja, quanto maior a tensão, maior vai ser o valor da corrente elétrica induzida. Tudo bem? Vamos lá? Você pode encontrar também a energia armazenada em um indutor. Eu não falei para você que o indutor ele vai servir para armazenar energia? Sim, né? Então, qual que é a unidade dessa energia? Já que ele vai armazenar energia, armazenar energia. Você coloca assim, energia. Ah, mas já que é energia, qual que é a unidade da energia? É medida em joules, tá? Então, energia é medida em joules, que corresponde à quantidade de trabalho necessário para estabelecer o campo magnético. Tudo bem? Então, a unidade da energia para o indutor é o joule. Vamos lá. Olha só, aqui eu tenho uma representação, né, numa espira. Eu tenho uma representação numa espira aqui, ó. Essa espira é uma espira circular, aqui, ó. É uma espira circular. E dá para perceber o seguinte, né? Que a corrente elétrica, ela está chegando aqui, ela vai circular, ó, toda a espira, tá vendo aqui, ó? Ela vai circular toda a espira, vai voltar aqui, certo? E que dentro dela vai estar passando aqui, ó, induzindo um campo B, né? Tá vendo? Vai estar induzindo esse campo B. Para eu saber o sentido desse campo B, ele utiliza aí essa regra da mão direita, tá? Então, olha só, vem aqui comigo. Ele utiliza a regra da mão direita, tá? Você vai pegar a mão direita, o seu polegar vai indicar o sentido da corrente elétrica, né? Ah, a corrente está para cima, está para o lado, para a direita, para a esquerda. Então, polegar, o sentido da corrente elétrica. E quando você fechar os demais dedos, o sentido de fechar deles vai indicar exatamente o sentido do campo ali, tá? Então, naquele desenho aqui. Naquele desenho aqui, olha só, tem aqui o polegar dele apontando a corrente, e quando ele vai fechar a mão, tu tem os vetores aqui, ó, Bzinho, né? Saindo da espira, ok? Então, esse fechar de dedos é que vai dar o sentido desses vetores, tudo bem? Manda na tela. A corrente I, estabelecida no circuito, gera um fluxo magnético, que é exatamente, vamos apagar aqui, que o fluxo aqui, ó, exatamente
relacionado a isso. A corrente I estabelece no circuito e gera um fluxo magnético, né? Através do próprio circuito, que é proporcional à intensidade da corrente que o circulou. Ou seja, o fluxo magnético proporcional à corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a corrente elétrica, maior o fluxo magnético. Temos aqui uma outra representação, pessoal. Aqui, ó. Opa. Temos uma outra representação, né? Quando ele faz a regra da mão direita, a corrente vai estar circulando aqui, certo? E o B resultante, ou seja, o campo magnético resultante, vai estar saindo aqui, ó, certo? Então dá para deduzir o sentido desse campo magnético pela regra da mão direita. Temos aqui também uma outra representação, né? A diferença que eu tenho aqui é as bobinas, né? Justapostas, ou seja, é uma colada na outra, né? Não tem um espaçamento. Ok? Ele chama de bobina chata, né? Então não tem um espaçamento, elas são muito próximas. E já esse aqui, a solenoide, ela vai ser equivalente àquela bobina que tem um espaço aqui, ó, né? Entre elas. E nessa também, pessoal, vai estar acontecendo o que eu posso usar aqui como regra da mão direita, né? Para saber o sentido do campo que está circulando. Logo temos o seguinte, vamos lá. Eu tenho o fluxo magnético, tá? Vai ser igual à indutância multiplicado pela corrente elétrica, tá? Então você vai anotar essa equação aí. O fluxo magnético é igual à indutância vezes a corrente elétrica. Qual que é a unidade de cada um deles? O fluxo magnético ele vai ser medido em Weber, tá? A indutância vai ser medida em Henry e a corrente elétrica vai ser medida em amperes, ok? Olha a representação aqui do indutor, né? Ele vai ser aqui, ó, o tracinho. Esse símbolozinho aqui indica que está acontecendo um enrolamento, né? Ok? Então, no sistema internacional, esse fluxo magnético ele é equivalente a 1 Tesla metro quadrado. Mas 1 Tesla metro quadrado eu também posso escrever como 1 Weber. Ok? Então, qualquer representação dessas duas aqui, ou Tesla metro quadrado ou Weber, está valendo. Mas no sistema CGS, eu também posso representar como sendo 1 Gauss por centímetro quadrado ou ainda 1 Maxwell, né? Sendo que existe uma relação entre o Weber e a unidade Maxwell, tá? Sendo que 1 Weber é equivalente a 10 elevado à oitava potência Maxwell. Olha só, quando existe variação da corrente no circuito, durante um certo intervalo de tempo, concluímos que há uma variação de fluxo, tá? Que causa, de fato, o surgimento de uma força eletromotriz autoinduzida no circuito. Nesse caso, eu posso relacionar aqui, ó, por essa equação, tá? Posso escrever ela dessa forma ou dessa forma, tá? Onde você vai ter o quê? A força eletromotriz, né? A variação do fluxo magnético e a variação do tempo, tá? Novamente, força eletromotriz, variação do fluxo magnético, variação do tempo. Mas aí essa equação também pode ser reescrita dessa forma, onde eu tenho a força eletromotriz é igual ao negativo da indutância multiplicado pela variação da corrente multiplicado pela variação do tempo. Qual das duas você vai utilizar vai depender da questão, tudo bem? Se a questão te trabalhar com a variação do fluxo e o tempo direto, você pode utilizar diretamente. Mas se a questão te der a variação da corrente em relação ao tempo e te der a indutância, então você vai utilizar a segunda equação. Vamos ao primeiro exemplo. O fluxo magnético que atravessa a espira da figura perpendicularmente ao seu plano e dirigido para fora do papel varia com o tempo t de acordo com a expressão, tá? Qual que é a expressão? O fluxo magnético é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o t, que é o tempo, tá? Então, o t é o parâmetro tempo, né? Essa expressão está no sistema internacional. A resistência elétrica da espira é desprezível, mas ela está ligada a um resistor de 5 ohms, né? Vamos lá, determine. Letra A. O gráfico do fluxo em função do tempo. Então, como que vai ficar esse fluxo em função do tempo? Vamos lá, o gráfico do fluxo em função do tempo, podemos fazer o gráfico, vamos determinar alguns pontos. Então, olha só, a equação utilizada é a equação que ele deu no enunciado. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Se eu escrever um quadro
aqui, ó. Se eu escrever um quadro, tá? Com essa função, eu vou colocar valores para o t, que é o tempo, eu vou colocar valores para o t partindo do zero, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, até o t igual a 3. Quando eu for substituindo cada valor do t, ó, t igual a 0, aí multiplicou tudo isso aqui, ó, por 0, deu quanto? Deu 0. Quando eu for substituindo por 1, vai ter o quê? 2 vezes 10 a menos 2. Quando eu substituir o t por 2, vai ter o quê? 4 vezes 10 a menos 2. E quando eu substituir o t por 3, aqui, ó, vai ter o quê? 2 vezes 3 vai dar o quê? 6 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Manda na tela. Manda na tela. Olha só. Aí se eu pegar esses dados de entrada, ou seja, os valores do tempo que eu adotei e pegar os resultados que eu encontrei para o fluxo e colocar isso num gráfico, eu vou ter o quê, pessoal? Olha só. Quando o t é 1, eu vou ter o quê? 2. Quando o t for 2, eu vou ter o quê? 4. Quando o tempo for 3, eu vou ter o quê? 6. Ah, professor, isso aí dá uma linha reta, né? Então é uma função linear. E temos aí a representação do gráfico que foi pedida. A força eletromotriz induzida, é a letra B. Analisando o gráfico, percebemos que o fluxo varia em função de uma taxa constante, né? Que vai ser dada por, aí ele deu aqui a expressão que é dada no enunciado. Fluxo magnético é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o tempo. E aí tem a representação do gráfico que nós encontramos na letra A. Olha só. Então, se eu analisar, por exemplo, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui, eu vou perceber que nesse pontinho aqui teve uma variação de fluxo de quanto? Ó, 2 menos 0, né? Então, teve uma variação de 2. E se eu analisar esse pedacinho aqui, teve uma variação de quanto? Ó, 1 menos 0. Variou 1, certo? Então, a variação do fluxo foi 2 e a variação do tempo foi 1. Logo, eu posso utilizar aqui essa equação, né? A força eletromotriz induzida vai ser igual ao negativo da variação do fluxo magnético dividido pelo tempo. Então, vamos ter, só um pouquinho, aí, vamos ter, substituindo, 2 vezes 10 a menos 2, tá? Que foi a variação que eu encontrei bem aqui, ó, dividida pelo tempo. Aí o tempo é o quê? 1 menos 0, que dá o quê? Dá 1. Aí você fala assim, professor, mas a variação aqui não é 2? Então por que está 2 vezes 10 a menos 2 aqui? Aí tem que olhar, pessoal, cuidado no gráfico aqui, ó. Cuidado no gráfico, porque essa informação aqui, ó, significa muito, tá? Então aqui está 2, de fato, mas é 2 o quê? 2 vezes 10 a menos 2. Isso vale para cada valor que está aqui, ok? Então vamos lá. 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 1 continua dando 2 vezes 10 a menos 2. Aí tem um negativo na frente, então a força eletromotriz menos 2 vezes 10 a menos 2 volts, né? Que é a unidade da força eletromotriz. C. O sentido da corrente no circuito. Vamos lá. O campo magnético está saindo do plano, né? Segundo a questão, saindo do plano, ok? O campo magnético aqui, ó, entrando no plano. Olha só, entrando no plano. A diferença, né, saindo no plano, é esse círculozinho, esse pontinho aqui, e entrando é o quê? Esse xzinho aqui. Vamos lá. Como o fluxo indutor entrando no papel está crescendo, a corrente induzida cria um fluxo saindo do plano. Para isso, a corrente deve percorrer a resistência da esquerda para a direita, tá? Então, a noção aqui, ó, está no próprio enunciado. Vamos voltar aqui. Está no próprio enunciado. Vamos lá? Calma aí. Aqui, ó. Tá? No próprio enunciado. Aqui nessa figurinha aqui do enunciado, você analisa e você vê que o campo está o quê, pessoal? Está entrando no plano, né? Está entrando no plano. Então, a partir desse sentido do campo, eu consigo deduzir qual é o sentido da corrente, tá? Vamos voltar lá. Pronto. C, vamos lá. Pronto. Tá? Tem a representação dos dois, vamos para C aqui, né?
Então, de novo, como o fluxo indutor entrando no papel está crescendo, a corrente induzida cria um fluxo saindo do papel. Para isso, a corrente deve percorrer a resistência da esquerda para a direita. Letra D, a intensidade dessa corrente. Qual que é a intensidade da corrente? Então, temos a representação aqui, dada na questão. Olha só, a corrente aqui, ó. Então, a corrente vai ser dada pela força eletromotriz dividido pela resistência, tá? Aí, professor, essa aqui, que equação é essa aí? Lá da lei de Ohm, né? U igual R vezes I, né? Aí, se eu isolar o I, vai ficar I igual a U dividido por R, tudo bem? A diferença é que, como aqui é a força eletromotriz, né? Ele substituiu o que seria o U pela força eletromotriz. Vamos lá. A força eletromotriz já foi encontrada, 2 vezes 10 a menos 5, dividido pela resistência, né? 5 ohms. 2 dividido para 5, né? Deu o quê? 0,4 vezes 10 a menos 2. Eu posso mandar essa vírgula uma casa para cá, olha só, vai ficar o quê? 4 vezes 10 a menos 3 amperes, tá? Aí agora eu posso transformar esse 10 a menos 3 em mili, tá? Eu posso escrever ele como miliampere, ou seja, 10 elevado a menos 3 do ampere. Tudo bem? Então vamos lá. Aplicações. São muito utilizados em conjuntos de capacitores para formar circuitos ressonantes. Assim podem atenuar ou enfatizar frequências, sendo utilizados em processamento de sinais ou circuitos analógicos. Montagem típica de uma lâmpada fluorescente, ou seja, o balastro marcado com um G na esquerda é montado em série, funcionando como limitador de corrente. O divisor de sinal, né, de um aparelho de televisão é composto por um filtro passa alto, né, que está à esquerda, e um filtro passa baixo à direita. A antena é ligada nos terminais do filtro por um parafuso da esquerda para a direita. Então aqui são aplicações dos indutores, tá? Ó, o símbolozinho de indutor e os indutores aqui, ó, em série. Sistemas de proteção. Sistemas de proteção são sistemas que têm o objetivo de desligar a parada do sistema elétrico de potência e que se encontra defeituosa, ou operando fora de suas condições normais. Nesse contexto, os sistemas de proteção devem atenuar rapidamente para minimizar riscos à vida humana e danos aos equipamentos, né, que compõem os sistemas elétricos de potência. A utilização de energia elétrica exige a instalação de um complexo sistema de geração, transmissão e distribuição de energia. Então, temos essa sequência aí, né? A transmissão, geração, aqui ó, geração, transmissão e distribuição de energia. Então, na sequência, você tem a usina, a geração, nas linhas de transmissão, né? E a distribuição de energia. A finalidade de um sistema de potência é distribuir energia elétrica para uma multiplicidade de pontos, para diversas aplicações. Tal sistema deve ser projetado e operado para entregar essa energia, obedecendo 2 requisitos básicos: qualidade e economia, que apesar de serem relativamente antagônicos, é possível conciliá-los utilizando conhecimentos técnicos e o bom senso, tá? Então temos uma representação aqui, pessoal, estrutura básica do sistema elétrico de potência, tá? Que considera a geração, a distribuição e a transmissão. O risco da ocorrência de uma falha, considerando-se um componente isoladamente, é pequeno. Entretanto, globalmente, pode ser bastante elevado, aumentando também a repercussão numa área considerável do sistema, podendo causar o quê? O que comumente é conhecido como blackout, né? Então você vai ter o quê? Os apagões, né? Manda aqui comigo, olha só. Manda no fundo. Manda no fundo. Opa. Opa. Ah, tá. Manda aqui comigo, aqui, ó. Tem a noticiazinha aqui, ó. Confira os maiores apagões na história do Brasil, né? Então, existem falhas técnicas nessa parte de distribuição e transmissão de energia que causam os apagões, né? Também conhecidos como os blackouts. Então, tu vai ter uma grande região ali, cidades e às vezes até o estado sem energia. Tudo bem? Manda na tela. Fatores internos e externos podem provocar falhas. Uma falha é qualquer estado anormal de um sistema. Em geral, as falhas são construídas de curto-circuito, né?
ou circuitos abertos. Devido à própria natureza do sistema elétrico de potência, é impossível tornar o sistema elétrico imune a perturbações, defeitos ou falhas diversas, ou seja, isso sempre vai acontecer de uma forma ou de outra. As consequências do curto-circuito. A corrente de curto-circuito, de acordo com a lei de Joule, provoca a dissipação de potência na parte resistiva do circuito, provocando o quê? Aquecimento. No ponto da falta, este aquecimento e o formato do arco podem provocar uma destruição, o que pode ser de grande prejuízo. Pode ser de grande prejuízo, dependendo, né, da corrente de curto-circuito. Ou seja, o curto-circuito, pessoal, ele pode causar incêndio, né? E ser danoso, né, para o circuito e para os componentes conectados a ele. Temos aí a representação de curto-circuito, pela junção de dois fios na tomada e aqui também, tá? O risco de incêndio. Sobrecargas de longa duração. Outra grande consequência de uma queda abrupta de tensão é distúrbio que ela provoca na estabilidade da operação paralela de geradores. Isso pode causar a desagregação do sistema e a interrupção do fornecimento para consumidores. É causada, no caso da sobrecarga em equipamentos, é causada pela passagem de um fluxo de corrente acima do valor nominal, que, sendo frequente em equipamentos, acelera a deterioração da isolação, causando os curtos-circuitos. Podemos ter também a subfrequência e a sobrefrequência, sendo o quê? Causadas pelo súbito desequilíbrio significativo entre geração e a carga. Temos também a sobretensão, provocada pela súbita retirada da carga. Nesse caso, os geradores disparam as tensões nos seus terminais e podem atingir valores elevados, né, que podem comprometer as isolações dos enrolamentos. Ok? Então aí, pessoal, para você ter a proteção, vamos aqui comigo, para você ter a proteção desses circuitos, para isso existe o quê? Os disjuntores, olha só, disjuntores, os relés e os fusíveis, né? Exatamente componentes para fazer a proteção contra incêndio, né? E contra descarga, porque aconteceu a sobrecarga, eles vão o quê? Disparar e abrir o circuito, evitando danos maiores. Manda na tela. O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuito e sobrecarga elétrica. Temos aqui a representação desse disjuntor. Aí temos também, pessoal, o relé, né? O que é um relé? O relé é um interruptor eletromecânico. A movimentação física desse interruptor ocorre quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé, criando assim um campo magnético, que por sua vez atrai a alavanca responsável pela mudança do estado de contatos. Então, os disjuntores e os relés vão ter essa função, né, de proteção do circuito. Vamos a um exemplo. O relé térmico é um dispositivo de proteção para motores, cuja função é protegê-los contra a, olha só, sobrecorrente. O relé térmico de sobrecarga é um dispositivo de proteção contra sobrecargas elétricas. Esse relé é intercalado nas fases do motor para detectar a intensidade da corrente solicitada pelo motor. Então, você vai ter uma sobrecorrente. E vai ter o que, pessoal? Os fusíveis, né? O que vai ser o fusível? É um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. Consiste de um filamento ou lâminas de um metal ou liga metálica de baixo ponto de fusão que se intercala em um ponto de instalação elétrica, para que se funda pelo efeito Joule, quando a intensidade da corrente elétrica que o percorre supera determinado valor. Então, assim, o fusível, vamos lá, o fusível, diferente do relé e diferente do disjuntor, quando ele queimou, ele abriu, não é igual o disjuntor e o relé que você pode armar de novo, certo? Ele queimou, ele vai ter o quê? Que ser substituído. Tudo bem? Manda na tela. Então, pessoal, olha só. Por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.